E aí, você já parou para pensar de onde vêm os seus pensamentos, seus medos, seus sonhos? Por que a gente faz o que faz, mesmo quando não quer? Hoje, a gente vai mergulhar nas mentes dos gigantes que ousaram responder a essas perguntas e que, nesse processo, acabaram mapeando o território complexo que a gente conhece hoje como psicologia. Mas, espera aí. Antes de sair listando nomes, a gente precisa de um critério, né? Como é que se define a grandeza num campo tão gigante e diverso como a psicologia? É pela fama, pela influência nos livros da faculdade ou pelo impacto que dá para medir na ciência? A resposta, como quase tudo em psicologia, é bem mais interessante do que parece. Então, para a gente não cair na armadilha de eu acho que é esse, vamos usar critérios mais objetivos. Afinal, psicologia é ciência. A gente vai dar uma olhada em como um estudo bem importante tentou, digamos, quantificar essa influência toda para criar uma lista dos psicólogos mais importantes do século XX. Eles basicamente transformaram a ideia de grandeza em dados. O interessante aqui é justamente o método. Um estudo de 2002 usou uma combinação de vários fatores. Eles viram, por exemplo, quantas vezes a pessoa foi citada em artigos científicos e livros, com que frequência outros psicólogos mencionavam esses nomes e se eles ganharam prêmios importantes. E tem um critério que eu acho genial. Se o nome da pessoa virou um epônimo. Sabe, quando vira uma palavra do dia a dia, tipo quando a gente fala de um reflexo pavloviano. Isso dá uma base bem sólida para os nomes que a gente vai ver agora. A nossa jornada começa com aqueles que foram, bem, corajosos o suficiente para explorar o território mais misterioso de todos, o mundo invisível da mente inconsciente. Numa época em que a mente era vista como algo puramente racional, eles chegaram dizendo que, na verdade, existiam forças ocultas dentro da gente ditando o nosso comportamento. Foram os primeiros cartógrafos da nossa vida interior. E claro, essa conversa tem que começar com ele, talvez a figura mais icônica e, vamos combinar, polêmica da psicologia, Sigmund Freud. Pensa só, em plena era vitoriana, uma época de repressão total, Freud chocou o mundo dizendo que a gente não está no controle de tudo. Ele trouxe a ideia de um inconsciente pulsante, cheio de desejos reprimidos, e de estruturas como o id, o ego e o superego, que vivem numa batalha constante dentro da gente e que moldam quem a gente é. E ali do lado de Freud estava aquele que deveria ser seu herdeiro, mas que virou um grande rebelde, Carl Jung. Ele não se contentou em só seguir os passos do mestre. Jung pegou a ideia do inconsciente e, sabe, explodiu ela para uma dimensão coletiva. Ele propôs um inconsciente coletivo que seria compartilhado por toda a humanidade, cheio de símbolos e arquétipos universais, tipo a mãe, o herói, a sombra, que aparecem nos mitos e sonhos de todas as culturas. Então, para simplificar, a diferença crucial é essa. Enquanto Freud olhava para o porão da nossa mente, procurando os traumas de infância e os desejos escondidos, Jung olhava para o céu, buscando símbolos universais e um caminho mais ligado à espiritualidade, à totalidade do ser. Duas visões profundíssimas do inconsciente, mas com focos e objetivos bem diferentes. Essa coisa de explorar o invisível era fascinante, mas para muitos cientistas era frustrante. Pô, como é que você prova que o id existe? Ou um arquétipo? E aí, como reação a isso, veio uma nova onda de psicólogos que disse: quer saber? Esqueçam o inconsciente. Vamos focar no que a gente pode ver, medir e testar, o comportamento. Foi aí que nasceu a revolução behaviorista. E tudo começou quase que por acidente, com o fisiologista russo Ivan Pavlov e seus famosos cachorros. A experiência é super simples, mas o que ela significa é gigante. Pavlov mostrou que uma reação biológica natural, como salivar, podia ser ligada a um estímulo que não tinha nada a ver, tipo um sino. O aprendizado acontece por associação. Era a prova de que reações complexas podiam ser aprendidas e estudadas em laboratório. E quem levou essa ideia ao extremo foi o americano B.F. Skinner. Para ele, não era só sobre associações. O que realmente molda quem a gente é são as consequências das nossas ações. Nas suas famosas caixas de Skinner, ele mostrou de forma bem clara que se um comportamento é recompensado, a gente tende a repetir. Se é punido ou ignorado, a gente tende a abandonar. Esse é o condicionamento operante, que é a base de muita terapia e técnica de aprendizado até hoje. Essa frase resume perfeitamente a filosofia do Skinner. Para os behavioristas mais radicais, o livre-arbítrio era uma ilusão. O nosso comportamento seria, em grande parte, só um produto do nosso histórico de recompensas e punições. Uma ideia super poderosa e, para muita gente, bem controversa, porque parecia reduzir toda a complexidade humana a um mecanismo de estímulo e resposta.
Essa ideia de que o ambiente molda tanto a gente é fascinante, não é? Se essa exploração de como cérebro, mente e comportamento se conectam desperta interesse, fica aqui a sugestão para continuar essa jornada de descobertas. O behaviorismo dominou a psicologia por décadas, mas a mente não ficou quieta por muito tempo. Começaram a surgir novas forças que criticavam tanto o pessimismo da psicanálise quanto essa visão meio robótica do behaviorismo. Elas trouxeram o foco de volta para a experiência humana, o pensamento, o nosso potencial e o livre-arbítrio. A primeira grande resposta foi a psicologia humanista, que ficou conhecida como a terceira força. Os fundadores sentiam que a psicanálise só olhava para a doença, e o behaviorismo tratava as pessoas como se fossem ratos de laboratório. Eles queriam uma psicologia que celebrasse o que a gente tem de melhor: criatividade, amor, busca por um sentido na vida. E aqui temos dois dos maiores nomes. Carl Rogers, que revolucionou a terapia com sua abordagem centrada na pessoa, valorizando a empatia e a tal da aceitação incondicional. E, claro, Abraham Maslow, com a sua famosa pirâmide, que mostra a nossa jornada desde as necessidades básicas até o topo da autorrealização. A grande virada de chave foi o foco. Em vez de consertar o que estava errado, a psicologia humanista passou a estudar como promover a saúde e o crescimento. Ao mesmo tempo, estava rolando outra revolução, a cognitiva. E o nome central aqui é Jean Piaget. Observando crianças, ele sacou uma coisa genial. Elas não só sabem menos que os adultos, elas pensam de um jeito fundamentalmente diferente. O desenvolvimento intelectual acontece em estágios. Isso ajudou a reabrir a caixa preta da mente que os behavioristas tinham fechado, fazendo com que o estudo do pensamento, da memória e da resolução de problemas voltasse a ser um tema científico legítimo. E isso nos traz para mais perto de hoje em dia. A psicologia atual não é mais dominada por uma única grande teoria. Ela é um campo super diverso, com especialistas que constroem em cima dessas bases que a gente viu, mas que também abrem caminhos totalmente novos, muitas vezes misturando tudo com economia, computação e neurociência. A gente tem, por exemplo, o Daniel Kahneman. O mais curioso é que ele é um psicólogo que ganhou um prêmio Nobel de economia. Por quê? Porque ele e o parceiro dele, o Amos Tversky, mostraram que nós não somos aqueles seres racionais que a economia clássica sempre imaginou. Nossas decisões são cheias de atalhos mentais, os famosos vieses cognitivos, que nos levam a cometer erros de julgamento de um jeito bem previsível. Isso mudou a economia e a psicologia para sempre. E a memória? Que tal a memória? Elizabeth Loftus nos deu uma notícia meio chocante. Nossas memórias não são vídeos guardados na cabeça. Elas são reconstrutivas, são maleáveis e podem ser facilmente distorcidas por sugestões ou informações falsas. O trabalho dela teve um impacto gigantesco no sistema legal, colocando em xeque a confiabilidade dos testemunhos oculares. E por fim, Martin Seligman, que pegou as ideias humanistas e levou para um outro nível científico com a psicologia positiva. Ele fez uma pergunta simples, mas revolucionária. Em vez de só focar em consertar o que está quebrado, por que a psicologia também não estuda o que faz a vida valer a pena? E assim ele deu início ao estudo científico da felicidade, do otimismo, das virtudes humanas, do que ele chamou de florescimento. De Freud a Seligman, a jornada para entender a mente é simplesmente incrível e está longe de acabar. Se essa viagem despertou sua curiosidade, fica a dica para continuar explorando as descobertas fascinantes da neurociência e da psicologia. E tudo isso nos deixa com uma baita pergunta para o futuro, né? A gente passou pelo divã do Freud, pelos labirintos do Skinner, pelos modelos de computador da psicologia cognitiva, e hoje a gente está nos exames de ressonância magnética da neurociência. Depois dessa jornada toda, a grande questão que fica é: o que vem a seguir? Qual será a próxima grande revolução na nossa busca para entender a mente humana?